Boa noite. Hoje é 7 de julho de 2026. Aqui é o canal Escola de Ciência e Metafísica para o Universo. Meu nome é Nelson Pinto Jacoldi e eu quero falar hoje, dando uma sequência, mas para trazer um pouco de entendimento a certas coisas que nos acontecem. E nós seguimos meio encantados pela vida, e o encantamento ele é uma prática, de localização de alguma coisa que ocorre e que as pessoas seguem aquilo dentro de uma dinâmica de uma vida perdida por milênios. E, por exemplo, a religião é encantamento, todas elas são encantamentos, tipos de encantamentos. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir a vocês para se assistirem, se eu colocar este vídeo, para que ao receberem no WhatsApp, por exemplo, vai aparecer eu falando, essas coisas, e uma setinha, antes de entrar no vídeo, uma setinha tem uma imagem para você entrar e uma setinha escrito WhatsApp, YouTube. Você clicando nela e assistindo as informações que eu tenho, que soma em visualizações dentro do YouTube. Eu não tenho tido muito sucesso, porque eu faço isso sempre. Claro que eu tive uma ideia de conseguir visibilidade, mas eu passo para pessoas que assistem o vídeo todo, e isso não entra lá no YouTube, naqueles que assistiram. Então, eu lendo funcionamento, aparece essa setinha. Então eu peço a vocês para que entrem pela setinha. Então vamos lá. O assunto hoje, que nós estamos falando sobre o espaço metafísico. Esse espaço é um espaço. Nós temos o corpo, nós temos a mente, ouvidos, olhos, a boca e a fala. E dentro do espaço metafísico é um espaço em que ocorrem muitas coisas que não estão dentro de nós. Estão num outro espaço que se incorporou à vida humana. E, bem, ele é capaz de tudo que é feito aí, é capaz de, além de provocar muitos danos e mortes e tudo isso, ele tem características de movimento de mentes, de vozes, de música, de pressões sobre o corpo, geração de estímulos, vamos dizer, você fica com um monte de pessoas e atores, pessoal de arte, jornalismo, todo tipo de pessoa que penetra dentro desse espaço, e você acaba se encantando com o espaço e com as pessoas. E ali você interage com um monte de pessoas, e essa interação ela é
dentro de uma sequência de vida em que todos tentaram se adaptar para interagir, mas a mente, ela sem isto, ela não tem essas coisas. Ela não tem mais movimentos. Ela tem a tua mente e o teu corpo, a tua boca, os teus olhos voltados para uma realidade sem essa realidade. Sem esse acréscimo. Este acréscimo, ele fornece subsídios para uma série de equívocos existenciais. Uma é que você se submete a relações que não têm a ver com as relações humanas adequadas. As relações humanas adequadas não passam por aí. Elas passam por uma relação entre as pessoas sem esse espaço. Sem essa parte que faz com que você... ela é muito mal utilizada de uma forma geral e sempre foi. As pessoas procuram se proteger por meio desse espaço. Mas esse espaço, ele é traiçoeiro, ele é voltado para a traição, ele é voltado para males. As pessoas incorrem em equívocos tremendos indo por aí. Depois, por outro lado, ele é um espaço muito sedutor. E eu não estou aqui falando contra a arte e contra essa parte de você jogar emoções na arte. Eu estou falando de duas realidades diferentes. O mundo em que vivemos, em equívocos permanentes, e você ficar sem esse espaço, sem as pessoas se comunicarem por aí, se voltarem para um tipo de comunicação que seja fora daí. Por exemplo, eu sempre fiz orações e coisas que me faziam bem achar que tudo mudaria por meio das minhas orações, né? E algumas coisas de positivo até aconteceram, mas o andar, na verdade, da vida, ela necessita de outra concepção que não seja estarmos agarrados, nos comunicando por aí. Isso aí traz assim, muito barulho mental, um tipo de disruptura com uma realidade e que tem necessidade de que seja a vida real fora desse espaço. Você tem barulhos, tem brigas, tem gente forçando pessoas para comprar produtos, tem gente jogando sedução e você fica ali, mas encantado, né, com as coisas, e porque todo mundo traz algum conteúdo e pensa assim, em prostituição também, em fazer contatos assim, porque fica mais fácil, porque você andando pelas ruas e nos encontros não é tão fácil como você ficar fazendo essas coisas todas. Bem, assim, as pessoas até hoje não pensaram a esse respeito. O fato é que eu fui penetrando nisso e descobri que existia um equívoco aí dentro, uma construção equivocada, cheia de trejeitos e de efeitos.
Claro, todo mundo se sente bem quando você interage com a mente, mas nem sempre. Por meio da mente, as pessoas buscam extorquir, buscam é, criar sistemas para se aproveitar dos outros de diversas formas. Eu não vou ficar citando tudo aqui, mas nós vivemos num período em que o mal se espalhou tanto pelo mundo, pelo Brasil principalmente, países da América Latina, Estados Unidos. A Europa está se dobrando a isso. A Europa tinha bem menos isso. Em Londres, os policiais não precisavam usar armas. As pessoas passavam no ônibus e não tinha problema. Todo mundo andava de acordo com a lei e estavam aprendendo a viver honestamente com um sistema que se voltava para a educação e das pessoas. Isso ruiu com as migrações e ruiu também bem, as migrações foram um dos fatores principais, mas tem o tráfico de drogas, tem prostituições e muitas coisas que afetaram fortemente a Europa num período em que outros fatores parecia que mudariam a realidade da Europa, tornando-a pacífica e sem guerras, sem conflitos, sem revoluções, que foi com a criação da União Europeia lá nos anos 90, no início dos anos 90, e posteriormente uma moeda comum que parecia também que resolveria as questões rapidamente. Quando você faz a análise, levava tudo a essa concepção de um fundo voltado para melhorar a vida dos países com mais problemas e a igualdade de moeda como num país grande, que seriam países que se tornariam estados de uma mesma organização. Bem, eu estou parecendo sair desse esquema, mas eu quero dizer o seguinte para vocês. Nós precisamos parar. Porque o perigo não é o perigo, isso sempre foi a marca da alienação da humanidade. Porque você vive isso aqui e não é para viver isto, é para viver as pessoas sem esse movimento mental, porque esse movimento mental, ele não é dentro do nosso corpo, ele não faz parte da realidade do corpo físico, ele não faz parte da nossa relação interpessoal. Ele trouxe argumentos de que você por aí pode proteger as pessoas. E isso nunca ocorreu, jamais por aí. Por aí você fazia orações mentais e um monte de coisas e que nunca resolveu. As pessoas ficam meditando, fazendo exercícios e nada de resolver a situação das pessoas da Terra. O que eu quero alertar vocês é que vocês têm que fazer exercícios diários para abandonar o espaço metafísico, porque ele não faz parte da nossa existência, ele não pode fazer. Por aí as pessoas se tornaram presas a esse estado de coisas. Se você para e não tem mais isso, você vai ficar com a mente livre, suave, não vai ter interferência mais, você não vai ter pessoas criando coisas terríveis, como sempre foram as feitiçarias para fazer paranoias, psicoses,
é a, é um mundo mental substituindo as relações humanas, trazendo expectativas de que as coisas seriam melhores, né, por meio dessas relações, e isso não é verdade. Isso nunca aconteceu. Nós nos alienamos dentro desses parâmetros e nós ficamos fora das nossas realidades, que não são virtuais, que elas não são acréscimos, elas são nós nos relacionando uns com os outros nessa vida. E esse tipo de relação, elas trazem compressões sobre as mentes, torturas, como é mesmo o termo que a psicanálise usa para imagens e projeções mentais, e você criar uma vida paralela dentro da tua mente. Em geral, todos têm um problema com isso. E alguns acabam tendo vidas paralelas, construções que levam a mente das pessoas para duas projeções, uma de você andar e uma outra que é a concepção que algumas são muito perniciosas, né? As pessoas se iludem terrivelmente e não conseguem viver. Bem, o que eu quero dizer, eu fiz um exercício ontem, um deles para você gerar a energia da igualdade e da inclusão social e da liberdade e da igualdade. O sentido dentro de você para você canalizar essa energia em direção ao futuro, para que através dessa energia você esteja se localizando numa escolha de que você quer ir para o futuro, e um futuro melhor para a Terra, um futuro bom, promissor, e que você está aí ligado em querendo ver as pessoas bem de vida, todos, e que você não quer também estar no teu estado atual, você precisa de algo melhor à frente, isso tem que ser construído e não pode ser abandonado por nós nesta vida. Este distúrbio de você ficar nessa projeção de uma realidade mental diverge daquilo que você é. O que nós somos tem que ser construído sem essa projeção mental. Então, eu fiz um exercício para você buscar a igualdade. Nós nascemos na liberdade. Nós nascemos numa liberdade que permitiu gerações passarem a obter melhores condições de vida. Então eu falei isso porque a desigualdade vem diminuindo e é gradativa e é dolorida, porque nós precisamos de retornos superiores ao que temos e para as pessoas todas, principalmente os que mais precisam. Então isso é a realidade de termos nascido na igualdade, na liberdade. A liberdade, ela é uma energia que contagia as pessoas e contagiou gerações e gerações e trouxe resultados surpreendentes. E apesar de todos os resultados, as insatisfações são imensas com o que se abate sobre nós diariamente, e nós vamos nos arrastando pela vida quando podemos melhorar. Então eu fiz o exercício para nós buscarmos sair desse estado e ficar só com a nossa mente. Então o exercício
ontem foi esse, e hoje é a explicação muito parcial, né? Então, nós precisamos escapar disso urgentemente. As prisões, as cadeias existenciais vêm desse espaço. Nós, sem esse espaço, nós somos livres desse espaço. E nós temos que cuidar das relações sem ser mentais. São relações que você passa a ter que se envolver uns com os outros e você tem que parar de se relacionar dessa maneira. As relações têm que ser com as pessoas, sem ser pela mente. Nós não temos que ser telepatas e nem falar com nossa voz dentro desse sistema. Nós temos que partir para resolver essa questão ficando em silêncio, não nos movendo. Nós temos um espaço que pode ser parado, andando, você vai estar dentro desse espaço e a Terra está girando, você pode estar andando ou não, parado, mas você está seguindo. Mas você está seguindo e precisa das pessoas dentro de uma realidade prática. Isso não ocorre, porque anteriormente, no passado, as pessoas estavam mais próximas por causa das limitações. Hoje nós temos meios de comunicação que ampliaram fortemente esse domínio mental. Antes eram as religiões e o crime e domínios externos sobre a nossa mente. Esses domínios os gregos chamaram, Platão fala numa caverna que as pessoas estavam agrilhoadas com cadeias muito fortes e elas são reais. Nós estamos presos. E a maior parte dessas prisões vem dessa divisão em dois campos. Um campo que é o que provoca a maior parte dos problemas interiores das pessoas. Além disso, se você tiver conhecimento, você vai ver que no universo e na Terra, as pessoas são consideradas presos, existenciais, as almas estão presas, elas não conseguem desenvolver uma rota de realidade em que elas consigam viverem juntas, terem relações humanas em que não se consegue, e um dos principais motivos, eu posso afirmar, é por causa do estado metafísico e as relações dentro desse estado. Saiu daí, todas as cadeias começarão a cair. Primeiro porque você não vai estar mais se movimentando aí. Você vai estar dentro de você e para as pessoas. E aí você vai ter que se relacionar. E aí nós podemos, claro, usar as mídias digitais, mas não as mentais. Não as mentais. Nós temos que encontrar meios de, ao vivo, você ter canalizações diárias para, em vez de se comunicar com as pessoas com a mente, se localizar e nos comunicar pela internet e começarmos a sair disto. Nós seremos livres. Nós estaremos livres. Então, este espaço, ele realmente continuará existindo, mas ele não será mais isto. Nós viveremos fora disto e nós viveremos mesmo. Nós viveremos mesmo uma nova realidade sem os problemas psicológicos que todos têm em função
desse espaço, a maior parte. Então eu quero dizer para vocês, o exercício que eu dei ontem é muito prático, é o silêncio, eu não vou me movimentar com a minha mente, mas aí as pessoas têm que combinar, os conhecidos que correm pela tua mente, de fazerem a mesma coisa. Artistas, jornalistas são muito importantes nessa situação, e políticos, e, e, e todos que usam a mídia social, né? Mas eu digo políticos, jornalistas e artistas, porque eles têm uma visão maior sobre esse problema. Eles não têm essa visão, mas eu estou passando a visão para que eles saibam que eles têm que parar os contatos mentais e não se mover para ir ver outras pessoas mentalmente. Vocês passem lutando para reduzir isto gradativamente. O exercício é você parar e combinar com as pessoas que você conhece. Eu passei aqui pelo WhatsApp esses exercícios. Eu estou falando para vocês, para todos da minha família, as pessoas que recebem, pessoas conhecidas, pessoas que eu não tenho relação nenhuma, a não ser pela internet, mas que estão dentro do meu campo de alcance. Então eu passo para o WhatsApp e eu peço a vocês para que vocês façam esse exercício principal diariamente, até nós alcançarmos espaço definido para a nossa mente estar livre do restante dessas coisas. Nós temos que nos separar disso para verificarmos como fazer para viver sem isso, porque daí vêm as cadeias dominadoras das mentes humanas e das vidas todas. Claro, nós podemos falar assim, a Terra pode evoluir e nós trazermos maior igualdade e tal, e acaba a pobreza, a miséria, e temos o pessoal na classe média, melhoramos tudo, moradias, melhoramos, passamos a poder viajar todos, mas se nós estivermos aí fora, nós não vamos conseguir adequadamente em tempo algum. Nós podemos até conseguir avançar, mas se nós pararmos agora, nós vamos obter cura, nós vamos ficar silenciosos, sem as pessoas se movimentarem mentalmente. Aí pessoas vão querer... Bem, todos combinando, nós nos cercaremos disto. E nós podemos usar a internet para avisar, olha, eu não estou conseguindo, tem muitas pessoas vindo aqui e mexendo e modificando, eu estou ficando sem conseguir, eu quero ficar sem interferência mental, está havendo ainda, me ajudem. Aí você, nesse caso, eu não deveria dizer para fazer, mas buscar essas pessoas e pessoas que elas conheçam e começar a trabalhar elas para elas pararem também. Explicar que isso é vital para a evolução da humanidade. É um dos passos mais importantes que a humanidade tem para fazer. Um passo numa outra direção sem esse tipo de domínio. Então, eu passo isso agora, já vai dar 30 minutos, foi excessivo, mas eu quero que vocês, eu vou passar meu telefone aqui, é 21 99 365 9709. Se vocês, eu peço até que vocês façam comentários e digam que estão evoluindo nesse sentido, junto com a vizinhança, com familiares, com conhecidos que estão avançando. E vamos
verificar os efeitos disso com muita rapidez. Está bom? Um abraço, um beijo, até a próxima.